Sejam muito bem-vindos ao Pod Nua. Eu sou Ime Hecker. E eu sou Thaís Furtati. E esse podcast é um lugar para você se sentir livre, leve e nua. Nós estamos aqui hoje com a nossa convidada maravilhosa, Silvia Kowalski, pediatra, para falar sobre maternidade desse ponto de vista aí, tanto materno e experiência pessoal, quanto como pediatra. Manazinha, nascida na Carmela. Médica, faz a pediatria ciência para confortar pais e cuidar de muitas crianças. De alma moleca, ama uma festa fantasia e é com a criatividade que também decora festas infantis e escreve livros para os nossos bebês. Uma mulher inteligente, de muitos primeiros lugares e que hoje traz a sua vivência para refletir o maternar. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Adorei a introdução. Silvia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente já quer começar aqui sabendo como que é a teoria na prática. Então a gente sempre tem uma expectativa sobre a maternidade, né? Eu que agora tô criando as minhas expectativas aqui. E a gente quer saber como que foi quando tu te deparou com todas as teorias que tu tinha como pediatra na hora do vamos ver em casa com o filho no colo. Difícil, assim, né? Eu acho que, como médica, eu vejo, assim, não só eu, mas as mães médicas que eu atendo, que eu conheço, existe uma pressão, assim, né, maior de, tipo, preciso saber tudo, né? Preciso dar conta daquele bebê, ou pelo menos preciso saber um pouco da fisiologia, assim. Eu vejo as mães que eu atendo, assim, já tentando lembrar um pouco da pediatria que tiveram na faculdade. E para mim também, né, assim, sempre foi difícil e, claro, com uma pressão maior, assim, eu me vejo muito mais vigilante e autovigilante também, assim, o tempo todo, assim, o tempo todo me analisando, assim, meu Deus, o que eu fiz aqui, será que foi o certo? Será que eu tô no caminho correto? Será que, né, então, no começo me sentia muito mais assim e sempre me cobrando, às vezes, saber mais do que o meu marido, né, que também é 50% lá em casa, assim, né, a gente é os dois muito presentes, assim, mas sempre me cobrando saber mais sobre a gestação, sobre parto, sobre o período neonatal, quando o Dudu ficou internado também na NEO, assim, né, que era uma coisa que eu já imaginava que poderia acontecer, mas eu sempre tentava pensar, né, sobre o que eu sabia de concreto, assim, como sempre tentando trazer um pouco do concreto e não, talvez, me deixar sentir tanto, assim. Tá. Então, me senti muito mais pressionada, eu acho, assim, como pediatra, né? E sempre naquela sensação, assim, de que eu preciso saber, eu preciso explicar pra ele o que tá acontecendo com o Dudu na UTI, por que ele tá na UTI, por que eu tenho um risco de ter um bebê em UTI, né, que eu tive uma gestação ali de risco. Então, foi, assim, sempre me senti pressionada e autovigilante, mas ao mesmo tempo também tentando me permitir sentir. Ser mãe. Sabe? Sentir, ser mãe, seguir pelo meu instinto, assim, sempre desde a gestação, assim. Então, mas é uma pressão, assim, eu me senti, hoje em dia já não mais tanto, mas no começo, assim, me senti muito pressionada, não acertar, não errar, meu Deus, como é que eu não vi isso, sabe? Sim. Acho que pra gente que é médica, a gente entra muito nesse lugar de responsável sobre tudo, né? E na verdade, eu com a Serena, assim, dá vontade de falar assim, alô? Esquece que eu sou médica aqui, eu não sei nada. Primeiro, pediatria não rola mais aqui, né? Tô sendo mãe pela primeira vez, me deixa. Eu tô sendo mãe, poxa! Eu não me senti nesse direito, entendeu? Porque a pediatria era muito ali, né? Assim, claro. Então, eu me lembro quando eu cheguei em casa com o Dudu, né, da maternidade, na primeira noite, assim, né? Ele era um bebê grande e ele teve dificuldade de amamentação, assim, no começo, a amamentação não foi fácil, né? Então, como não é pra muita gente esse início, assim, e ele não pegava bem no peito, assim, né? E eu tava começando a minha pojadura, porque eu tive ali o diabetes gestacional, usei insulina, então isso retarda a pojadura, fiquei 48 horas afastada dele, um pouco menos, assim, que ele ficou no período ali no oxigênio na UTI.
Então, apesar do estímulo da mama, não tinha, assim, ainda descido, vindo o leite, e ele já tava com uma necessidade maior, assim, né? E eu tava assim, não, minha meta era, tipo, não vou deixar passar fome, não vou deixar passar fome. Beleza, então eu tava oferecia a fórmula ali nos primeiros dias, enquanto não vinha o meu leite, assim, uma quantidade maior. Ele era um bebê de 4 quilos, então ele tinha uma necessidade de volume. E aí, na primeira noite, ele, cara, dei um peito, dei outro peito, dei a fórmula na sonda dedo, assim, e o guri continuava gritando, assim, né, chorando muito. E eu disse, meu Deus, eu acho que é fome, será que é fome? Daí, né, porque ele tava assim, todos os isso, será que é fome, não, será que é cólica, será que é dor, será que ele tá com calor? O que eu falaria pra uma paciente, né? Daí o meu marido, e eu assim, ó, nós dois na madrugada, assim, na penumbra, né, do quarto, assim, a criança berrando, né, era um colo de um, colo de outro, pega um pouco, pega tu um pouco. E aí eu olhei assim, cara, não sei mais o que eu faço. Olhei pra ele e falei assim, porra. Ele olhou pra mim assim, ó, pô, se tu é pediatra e não sabe, quem dirá eu? Tu pensa eu? Ele me olhou assim, ó, deu, meu Deus. Daí eu senti ainda mais uma pressão maior, porque eu vi que vinha dele também, né? Tipo, tô tendo filho com o pediatra, então tá assustado. Então, assim, naquele momento, assim, não que eu já não me sentisse responsável por saber tudo e às vezes explicar pra ele algumas coisas, né? Como eu tinha vontade de entrar em trabalho de parto e tal, né? Fiz ele ver uns filmes de parto, né? De saber, né? Como é que será que eu vou estar naquele lugar. Ele super deu conta desse momento, assim. Mas daí, quando a gente chegou em casa, que daí eu vi, assim, ele tava super seguro, entendeu? E eu tava lá despedaçada. E sem saber o que fazer. E ele assim, pô, se tu não sabe, tu imagina eu, né? Aproveitando que tu falou do bebê que já nasceu grande, né? O Dudu nasceu com quase 4 quilos. 4.200, né? 4.200? E foi parto normal, que essa também é um grande medo aí da mulherada, né? O bebê tá muito grande, não sai por essa via, vai ter que fazer cesárea. Então nasce mesmo, né? Mesmo com 4.200, nasce bem, assim. Nasceu, né? Eu tive um parto super fisiológico, rápido, a jato, assim, avassalador, animalesco, eu diria assim. Eu não imaginava que seria foi muito tanto, rápido. Foi, não tive a dilatação muito... foi rápido. Nasceu de quantas semanas? Ele nasceu de 37. E aí, e mesmo, eu tinha feito acupuntura, né, nos dias anteriores e tinha tomado um shake. Né? Porque a minha meta era entrar em trabalho de parto. Então, assim, se fosse grande, precisasse para cesárea, eu queria pelo menos que ele tivesse algum sinal ali de que ele ia nascer, sabe? Assim, pra... Que isso, né? É muito bom. Muito importante, pro né? bebê, assim. Então, eu queria, a minha meta era entrar em trabalho de parto. Então, mas eu fiz fisiopélvica, a gestação toda, e eu confiava muito na minha físio, assim, e eu também sempre tive, eu acho que ela pelo menos me elogiava, e a minha obstetra também, da minha própria percepção corporal, assim, sabe? Antes de chegar na consulta, eu meio que já sabia a posição que ele tava, eu já sentia muito ele, a gente tinha uma conexão muito boa, assim, na barriga, apesar de ter sido uma gestação difícil, eu sempre senti ele muito bem, assim, né? E então, eu sempre sabia a posição que ele tava, e ele já tava encaixado, fazia pelo menos umas 2 semanas que ele tava bem baixinho, assim, já tinha ido na obstetra, ela disse, olha, tu já tá com dilatação de 3 centímetros, deu assim, beleza, né, mas é possível que a gente precise induzir. Então a gente, na tentativa de entrar em trabalho de parto, eu fiz aí coisas que a gente nem tem, assim, evidências científicas, mas que eu acreditei que poderiam me ajudar, assim, né, que foi a acupuntura, um shake lá da medicina chinesa que eu fiz. E aí ele nasceu super rápido, né, até muito mais do que eu imaginava, e foi um parto, assim, né, com uma laceração muito pequena, assim, porque eu vejo hoje em dia as pessoas falam pouco sobre laceração de parto, né, eu vejo, assim, né, as mães assim, não imaginava que ia lacerar, né, todo mundo, ninguém fala sobre isso no pós-parto, na maternidade, parece que só tu, né, teve aquilo, assim, né, tive uma laceração de 1º grau, só da pele, levei 3 pontos, assim, né, super tranquilos. E um parto, assim, que eu saí andando, né, do parto sem nenhum acesso venoso, assim. Então, eu cheguei na maternidade já me agachando, assim. Parecia
as gestas 5 da Carmela que eu fazia onde eu trabalhava, né? Assim, a pessoa já tinha 5 filhos, chegava agachando, tu já sabia que ia nascer. Eu cheguei assim na garagem da maternidade e a minha obstetra olhou pra mim, Silvia, aqui não, né? Eu assim, espera, deixa eu só passar essa contração. Deixa eu me concentrar. Isso, daí passou, eu saí andando que nem um cadeirudo assim e consegui chegar na sala de parto. A descida foi um pouco mais lenta ali, né? Para o expulsivo, assim, porque ele foi descendo devagarinho e eu acho que por isso que eu não tive uma laceração grave. Eu nunca vi, assim, no tempo que trabalhei em maternidade, um parto de um bebê tão grande, tão tranquilo quanto o meu, assim, na verdade, né? E aí, mas eu confiei na equipe, assim, né? A minha fisiopélvica tinha me examinado, disse que o meu quadril tava com um diâmetro bom, que ele tava bem encaixado, e ela olhou pra mim, Silvia, ele vai passar, né? Então, a gente teve um parto e esse bom, parto assim. selvagem, assim, qual é a dica pra ter um parto selvagem? Quem vai passar pelo parto no próximo eu mês? acho que eu me entreguei ao processo, assim, sabe? Profundamente, assim. Não fiquei vendo, assim, raciocinando, né? Na verdade, quando as enfermeiras chegaram, quando a Manu chegou lá em casa, né? Que foi a enfermeira que me acompanhou, elas, calma, Silvia, só o Dudu que tá vindo, assim, que Dudu? Eu não tava nem conseguindo, assim, pensar muito que alguém ia nascer naquela hora, que tamanho foi, assim, a partolândia, assim, né? E me entreguei profundamente ao processo e deixei que o meu marido entrasse em contato com elas, que ele que se me achasse, né, que eu precisava de alguma ajuda, assim, né? Tentei não ficar raciocinando sobre, né? Perfeito. Que foi a dica da minha obstetra, assim, ó, tu não vai ficar matutando no meio do trabalho de parto, a obstetra ali sou eu. Né? Eu tive uma consulta recente com a minha enfermeira obstétrica também, e ela me falou uma frase que o nascimento ele é muito parecido com a morte. E eu vi tu falando no relato teu que a sensação é que tu ia morrer, né? Eu tinha uma sensação de morte iminente, assim. Eu só dizia que eu ia morrer, assim. A sensação que eu tinha, acho que por ele ser um bebê grande, a sensação que eu tinha, eu só lembrava disso, assim, na faculdade. Era de um trauma de quadril, sabe? De livro aberto, assim. Porque a dor que eu tive no trabalho de parto não foi nenhuma dor visceral, assim, sabe? De cólica, que eu achava que tinha, assim, né? Era uma dor óssea. Não sei se tu teve, assim, uma dor, assim, de afastamento, assim, do quadril, assim. E aí, a sensação é que eu tava sendo atropelada. Mas como no outro ponto, né? Demorou 30 horas de trabalho de parto. Meu Deus. Não consigo nem imaginar. Daí. Mas é que daí não foi tão... Agora, eu acho que não foi tão intensa. Você vai sentindo dores aos pouquinhos. Teve anestesia, né? Então, mas você vai para um outro lugar também, né? Eu acho que eu queria que aquilo ali acontecesse logo, sabe? Então, eu tive dificuldade de conectar mesmo com a selvagem, assim. Eu me conectei com a selvagem lá no final, né? O meu já foi assim, tipo... Rompeu a bolsa, parecia ter feito até um barulho, tipo... E depois que rompeu... Foi. De 1 em 1 minuto, de 2 em 2 minutos, sim. E aí eu não tinha como eu não me entregar ali, sabe? Eu acho que o trabalho de parto que é mais rápido acaba sendo... muito mais intenso. E Silvia, você fala muito sobre... Eu amo seus textos, assim, eu acho que você é uma pessoa muito autêntica, né? Fora a criatividade, que também junta tudo, né? Mas um dos seus textos eu acho que mais impactou muitas pessoas, talvez por não falar, não ter tanta coragem de falar e mostrar a maternidade como ela é na real, né? Foi Ninguém Passa Ilesa pela Maternidade. Eu até me arrepio, assim, né? Porque eu acho que a dor conecta, né? E eu amo a dor com o fim de transformar, sabe? Sim. E a maternidade, pelo menos pra mim, não é que a gente romantiza ou demoniza a maternidade. É porque a gente cria uma expectativa e essa expectativa não é atingida. Eu acho que é a expectativa que é o problema, né? E
E fala mais um pouquinho, assim, por que você chegou nessa Esse frase, texto foi sucesso, né? E ele já não é de hoje, na verdade, ele é do ano passado, né? Foi de um momento de dor, assim, né? De que eu tava, assim, frustrada com algumas coisas, assim, principalmente em relação ao desenvolvimento do meu filho. E, cara, e daí eu fui, né, no consultório, eu tava conversando com uma mãe, assim, que tava frustrada com outras questões, né? E que eu não me lembro nem qual era, assim, né? Se era amamentação ou se era... não me lembro se era em relação a desenvolvimento, comportamento ou se era introdução, não me lembro. Era uma frustração, assim, tipo, pô, por que que não mama? Por que que não come? Por que que... né? E daí eu disse, cara, eu olhei pra ela assim, mas ninguém passa ilesa, sabe? Ninguém tem a perfeição, né? Assim, por mais que a gente crie expectativas, e eu acho que isso é uma coisa muito da nossa geração, porque eu vejo, assim, quando eu converso com a minha mãe, assim, sobre algumas coisas, ela sempre fala, cara, eu não pensava isso de ti, eu não ficava pensando, né, se tu ia ser médica, se tu ias... Eu só tava vivendo ali aquele momento contigo, assim, eu não tinha essa expectativa de se tu ia bem na escola, eu nem sabia se tu era inteligente quando criança, né, e assim, não era uma preocupação minha, né, então, mas, claro, minha mãe também passou pelas dificuldades dela, e ainda passa, eu acho, né, tanto comigo quanto com o meu irmão, e eu vejo, cara, ninguém passa ilesa mesmo, assim, né, seja se tu não passa no parto, se tu não passa na amamentação, se tu não passa na introdução, tu pode passar no desenvolvimento, na em fala, algum momento vai vir, né, então alguma coisa, né, ou no comportamento, né, assim, eu tava conversando com uma mãe, eu também, assim, então foram várias consultas, assim, que a pessoa, tipo, por que que a fulana bate na escola, né, tipo, se em casa ninguém bate em ninguém, né? Se ninguém... E isso assim, né? Então, são coisas que eu acho que ninguém passa. Todo mundo vai ter a sua frustração, a sua dificuldade, aquela coisa de por que Deus comigo nisso, né? Então, eu acho que ninguém passa. Por mais que tu crie essa expectativa, se agora tá tudo certo, uma hora vem, nem que seja na adolescência. E Silvia, nesse caso, tu tem uma outra profissional que te acompanha, como que tu lida com sair do papel de pediatra e mãe e falar, não, deixa eu escutar uma segunda opinião de uma outra pessoa que não seja eu que tô vivendo dentro do problema, como que é isso, assim, quem acompanha o Dudu, quem que é teu braço direito aí nessa trajetória? Nesse momento, de pediatra, não tenho ninguém. Tem um neuro, tá, né, e tem a psicóloga dele, né, da nossa família, assim, que ela faz a orientação parental pra nós semanalmente, assim. Isso já estava na família de vocês e só acrescentou o Dudu ou não? Veio com o Dudu? Já veio com o Dudu, veio com as nossas dificuldades de desenvolvimento e comportamento, né? Então, aí a gente tem a orientação parental semanal, né? Então a gente conversa, assim, porque eu acho que as minhas dificuldades maiores, assim, atuais, assim, são em relação a comportamento e a desenvolvimento, assim. Porque né, as outras coisas, assim, já passaram, assim, né? Então, no começo eu tive colegas, assim, que cuidaram, né? Tive uma gastropediatra para PLV, que foi fundamental, né? E tive uma pediatra também, colega, bem nos primeiros meses, assim. Mas depois, eu não senti mais tanta necessidade. Tá. Assim, na verdade, assim, é porque eu achava uma coisa, por exemplo, quando eu achei que era na PLV, você já tem uma... aí a pessoa, mas será? Né? Daí, cara, eu tinha aquela sensação... às vezes mais na dúvida do que eu tinha a sensação de que realmente tinha algo, daí eu acabei, ele acabou sangrando nas fezes, graças a Deus é isso, né? E aí eu fui pra gastro, assim, então, como pediatra atualmente, assim, não tenho, mas se eu tenho alguma urgência, né, que eu já tive, assim, por exemplo, queria que alguém visse o ouvido, pra ver se tinha uma otite mesmo. Se a gente começava isso, pra sair do papel de pediatra, né? Eu peço pra algum colega, às vezes, assim, algum colega meu que tá de plantão em algum lugar, né? Assim, dá uma olhada nele pra mim, assim, alguns amigos, né? Mas nesse momento agora não tenho, assim, daí tenho o neuro. Em relação a isso. Silvia, uma coisa
que eu acho que a maternidade transforma muito, né? Você também fala que ela Muito. transforma, acho que transformou aquela Silvia, a pediatra, né? A emergencista, e acho que isso faz também a gente ter mais empatia, porque a maternidade parece que tu entra num clã de mães, aí tu também acha que só quem é mãe entende, né? Ou até pergunta, não, mas aquela ali é mãe ou não é mãe? Pra tu validar, olha que louco, né? Pra tu validar a pessoa. E sim, eu acho que te transformou, acho que me transformou. Não tem como não, né? É muito intenso. Não tem como Principalmente não. o início ali, assim, o puerpério, eu achei muito intenso. Não sei se tu também. E sim, e é justamente isso, assim, acho que qual é o momento que tu mais sentiu, assim, a transformação e quem tá vindo de mães, assim, pra frente, o que poderia escutar também a encarar esse puerpério, porque eu acho que o puerpério, ele não dura só sei lá, 15, 30, 40... 60 dias. 60 dias. Não, acho que ele dura... Quase um ano pra mim, eu acho que foi. Pra mim também. Pra mim também. Foi assim que eu comecei a me sentir uma outra pessoa, assim, né? Eu acho que foram vários momentos que eu me senti transformada, assim. Alguns momentos de caída de ficha, assim, alguns momentos, nossa, tô muito melhor nisso, né? Como isso tem me feito bem, como tem me transformado, mas como eu tô muito mais resiliente, enfim. Fala um pouquinho do Baby Blues, assim, pra gente diferenciar também Baby Blues. Eu acho que Baby Blues, puerpério e depressão pós-parto, sabe? Eu acho que isso é um ponto legal, assim. Então, o Baby Blues é ali aquela queda hormonal fisiológica do pós-parto que vai durar aí, né, 14 dias. Os estudos, assim, são bem pontuais, assim, que até 14 dias a gente tem uma queda hormonal muito importante e que vão gerar aí aquela montanha-russa, né, aquele elevador em queda livre, assim. Então, que vai gerar choro, vai gerar labilidade emocional, vai gerar alteração de humor, vai dar insônia às vezes, né, aquela hiperreatividade, né. O Felipe disse que parecia um leão. Ninguém encosta nessa criança, ainda mais que era pandemia, né? Então a gente fica, né, realmente muito, muito frágil. Mas a partir dos 14 dias é para isso começar a melhorar, assim, a tristeza, o choro, a gente ir gradualmente melhorando dessa labilidade emocional e começando a melhorar. É para a tristeza começar a não ficar de uma forma tão intensa, né? E aí a gente, se isso se mantém, né? Se continua às vezes com sintomas como tristeza profunda, um cansaço, insônia, não conseguir terceirizar ou às vezes não conseguir criar vínculo com esse bebê, a gente vai pensar daí já no diagnóstico da depressão pós-parto. Né? Eu não sou psiquiatra, né? Mas assim, eu aplico no consultório ali com 1 mês de vida para a grande maioria das mães, assim, né? O questionário, que é a escala de Edimburgo, que eu nunca tinha ouvido falar na faculdade, que é um questionário bem simples, assim, de sim, não, talvez, com certeza, que pergunta sobre insônia, sobre choro, sobre culpa, que são perguntas simples para a gente calcular ali a pontuação. E aí uma pontuação maior que 10, a gente já recomenda que essa mulher passe por uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, né? Porque a depressão pós-parto, ela é muito mais comum do que se imagina, né? E as pessoas tendem a estigmatizar, assim, a mulher deprimida, né, ou até a ideia, né, da mulher deprimida como uma mãe não funcional, né, como uma mãe que não consegue criar vínculo, mas na verdade é justamente o contrário, né, aquela mãe que tá ali, remando, tentando, querendo muito fazer dar certo, querendo muito fazer, né, acertar, mas nem sempre... Mas não tá fácil, né? E não é fácil pra ninguém, mas a gente sabe que pra algumas a coisa é mais difícil, né? E como que é lidar com esse sentimento de tristeza, tu de uma forma mais consciente, de que tu tava passando por aquilo, e a culpa de sentir tristeza no momento que teoricamente é o momento mais feliz para uma mulher, e a expectativa toda dessa felicidade, desse amor, que quando tu olhar o bebê já vai
sair estrelinhas e tudo, como que foi esse baby blues pra ti? Esses primeiros 14 dias Eu me senti aí. muito fragilizada. Assim, na verdade, eu não senti, assim, uma tristeza profunda. Eu não fiquei triste, olhando agora assim, né? Mas eu me senti frágil. Principalmente, assim, pelo medo, porque eu fiquei com muito medo de que ele piorasse ali na UTI neonatal, assim, pelo medo de que ele pegasse alguma coisa a mais, né? Que não fosse só uma taquipneia, que tivesse qualquer outra coisa. Então, aquele medo me paralisou, assim, né? Então, assim, eu imaginava, né? Eu já tinha diabetes, eu já era um menino, a gente já sabia que esses são fatores de risco importantes para taquipneia. Então, assim, cara, eu acho que de um oxigênio a gente não vai escapar. Então, eu já tava, tipo, meio com essa ideia, né? A inteligência e o saber o que tá acontecendo assim, ruim demais. Tanto assim, acho que de um oxigênio a gente não vai escapar. Mas, quando aí eu vi, assim, né, daí ele nasceu, veio pro contato pele a pele, nasceu vigoroso, nasceu bem. Mas logo, né, ali já no meu colinho, ele começou a gemer, assim, né? E aí, quem tava em sala de parto eram duas amigas queridas, assim, né? Que eu acho que ninguém queria, tipo, muito dizer assim, né, a gente vai ter que pegar, né, daí eu disse, gente, ele tá gemendo, quem vai pegar, né, tipo, acho que ele não tá respirando bem, né, tem no vídeo do meu parto, assim, que foi um vídeo feito pelo celular, assim, que eu falo, acho que ele não tá respirando bem, quem vai pegar, né, porque eu acho que todo mundo queria que ele ficasse um pouquinho mais comigo, mas não, daí quando botaram ele no CPAP, daí eu fiquei, cacete, o buraco é mais embaixo, né, daí beleza, daí botaram o CPAP, eu disse, não, beleza, vai ficar bem no CPAP e tal. Aí eu tava no quarto, eu tinha tomado banho, já tava pronta pra ir na UTI neonatal descer, assim, vem a minha amiga, colega, disse que eles não tinham conseguido acesso venoso. Que eles tinham cateterizado o umbigo dele. Nossa. E que não tinha dado certo o venoso, que tinha sido o arterial. Daí eu fiquei assim, tá. Ele vai ficar bem. Eu só conseguia, tipo, sabe assim? Então, esse medo inicial, assim, né? Ainda mais que era um medo, assim, a gente tava passando um momento muito cruel, assim, né? De pandemia, assim. Então... Sim, então, o medo de ele pegar algo mais, pegar um Covid na UTI, né? Aquela coisa, tipo, cara, né? Saber, eu acho que é difícil, porque... Então, esse medo foi o que mais me fragilizou, assim, o medo de alguma coisa acontecer com ele, porque talvez eu não tivesse cuidado o suficiente na gestação, sabe? E parece que até ali tu tinha, não, até aqui eu sei que ele vai passar. Daí quando passou de algo que tu não tinha imaginado... Porra! Daí foi osso, assim. E eu acho também, o meu sentimento, assim, foi de culpa, sabe? Porque eu também queria um parto normal e tal, e foi 30 horas... E ela nasceu um pouco mais murchinha. E eu já tiraram de mim ali, já começaram a fazer as manobras que eu tava em Nárnia, nem sabia o que estava acontecendo, mas a primeira coisa veio a culpa, assim, e me... Nossa, eu acho que eu lembro muito bem, assim, dessa culpa, que ou é o medo, ou é a culpa. Eu fiquei, se eu tivesse comido menos? E se eu tivesse feito mais exercício? Né? E será que ele não ia ter passado por isso? Né? Então, assim, isso me fragilizou muito, assim, esse medo de alguma coisa acontecer, porque talvez o meu cuidado não tivesse sido o suficiente na gestação. Aquilo ali me fragilizou de uma forma... tremenda, assim. E você fala isso, enfim, tem uma frase de uma música que você gosta, assim, que não é a culpa não é sua, a culpa não é da sua mãe, a culpa não é de qualquer outra pessoa, né? É só a maternidade. É, isso, e na verdade aquilo ali eu acho que tava no nosso caminho, né? Isso. E porque aquilo ali já me fez uma pediatra muito melhor, assim, né? Eu lembrei de todas as pessoas que eu disse... mãe, a gente vai precisar levar... Mãe, imagina, nem chamava às vezes a pessoa pelo nome, né? Então, nem sempre... Eu sempre cuidei pra não fazer isso como pediatra, já antes, né? Porque eu já não gostava. Mas, às vezes, tu não lembrava do nome da pessoa. Às vezes, tu tava num momento difícil, fazendo, né? O bebê precisou de uma intercorrência, tu fica, meu Deus, né? A gente vai ter que levar ele pra UTI um pouquinho, tá? Né? Assim, aquilo me lembrou muito todas as vezes que eu tive que dar uma notícia como essa. Então, isso me fragilizou. E do puerpério, assim, que também me fragilizou, eu tive uma dor física, assim, de quadril e de cóccix no pós-parto, apesar de ter tido um parto super fisiológico, pra sentar,
Assim, eu tive uma luxação, meu cóccix foi pra trás e ele não voltou igual, assim, né? Então eu fiquei quase um mês aí com dor pra sentar e pra amamentar, uma dor óssea ali. Então, uma ciatalgia horrorosa, assim, sabe? Então aquilo ali me fragilizou e me deixou, assim, muito perturbada de dor, assim, sabe? Não assim... Sim. Acho que fora o física, cansaço, né? assim, a dor física, as noites sem dormir e a dor que eu senti, assim, de quadril e cóccix, assim, acho que me fragilizou muito. Não era bem uma tristeza, era tipo, cara, por que eu tô passando por essa dor toda justo agora, né? E daí depois a dor pra amamentar, eu tive uma cândida mamária. Assim, que daí né? E daí tu vai Realmente, fugir. Ninguém isso, Isso. Cada um vai contar. Eu passei por cada um. Daí, né? E aí, às vezes, não, segura mais um pouquinho, daqui a pouco eu dou. Né? Então, assim, aí o bebê chorando, né? E aí tu vai, assim. Então, acho que tudo isso, assim, me fragilizou. Mas a dor, eu acho que a dor física, a fragilidade física nossa no pós-parto mesmo, foi o que mais me fragilizou. Eu não senti uma tristeza profunda, na verdade. Silvia, agora tu falou dessa sensação, né, de quando tu chamava a paciente de mãe. Que outras coisas, assim, dentro do consultório, tu acha que a Silvia mudou, assim, como pediatra? Tu acha que tu traz mais empatia, tu, às vezes, foge um pouco em não ser tão técnica e entender mais esse lado materno? Como que mudou a tua rotina de consultório depois da maternidade? Olha, eu já era uma pessoa que validava bastante o que a mãe dizia, assim, sabe? Já antes de ser mãe, assim, eu já validava bastante. Mas hoje em dia valido muito mais, né? Mas algumas perguntas que eu faço, assim, de anamnese mudaram, sabe? Do tipo, quando tá sem febre, ela fica bem? Eu sei que não tá bem o normal dela, né? Mas fica mais alegrinha, brinca, tal. Então, assim, algumas perguntas mudam. Outras que a pessoa também passa por isso, às vezes por coisas semelhantes que eu passo, né? Eu falo, olha, também passei por isso, né? Também senti assim. Acho que a forma é muito mais empática, né? Com a mulher, com certeza. Mas, assim, algumas perguntas de anamnese e também, assim, olha, por exemplo, em relação ao sono, né? O que a Academia Brasileira, a Academia Americana de Pediatria recomenda que o sono seja no berço, né? Superfície mais reta possível, sem ninho, sem não sei o quê. Então, olha, essa é a recomendação, mas nem sempre o bebê às vezes dorme fora do ninho, né? Então, assim, às vezes você vai dormir no teu colo, né? Vai passar noites, às vezes, aqui, assim, né? Porque só tu vai botar no berço, vai chorar, e aí tu vai ficar ali a madrugada toda meio dormindo assim, tu vai passar pro teu marido, ele também vai passar a noite assim, e aí tu dorme mais um pouco, assim, né? Então, e não precisa se culpar por isso, se aquela, né? Ela não vai morrer sufocada aqui. Né? Então, claro que a gente vai tentar um sono seguro, por exemplo, mas nem sempre vai ser aquilo como recomendam os protocolos, né? Porque acho que é cortar as expectativas, sonhos e assim, o que eu acho mais não é que eu não gosto de romantizar, né? Hoje talvez eu esteja romantizando mais. Eu também. Mas porque você passa ali daquele perrengão e aí depois você vai se apaixonando. Ressurgindo das cinzas. Isso, você vai fênix ali, né? Ressurgindo de novo, se apaixonando por aquilo ali, conhecendo já aquela pessoa que tá vindo, né? Porque antes você não recebe um serzinho que você não sabe quem você só sabe talvez aquilo que você tá doando, que você tá perdendo, que você deixou de fazer por você e muitas vezes seu marido não pega junto, né? Graças a Deus, acho que lá em casa eu tenho muito a ajuda do Matheus e eu vejo o Felipe também, meu Deus, né? Super fazendo pro Dudu e a gente... Gostam, né? Os dois gostam de estar presentes, assim, né? A paternidade. Isso, gostam de exercer, né? Eu vejo o Felipe teve exemplo também de pai, assim, presente já, né? Então, gostam, fazem questão, né? Sim, e é muito... É muito não demonizar, mas
colocar outras expectativas mais reais. Sim. Né? Tá tudo bem pegar o bico, se for o caso, né? Tá tudo bem dar forma se for o caso, tá tudo bem ser cesárea se for o caso. E é importante falar, né? Porque senão a gente fica só porque, idealizando eu mesmo, que era uma né? jovem mística, queria tudo do mais perfeito, mas do mais mesmo natural. é muito difícil mas não às vezes idealizar, eu vejo né? que eu perco o paciente na consulta pré-natal, né? Às vezes já tive paciente assim que porque eu sei que eu perdi por causa disso, né? E tudo bem, talvez aquela pessoa não seja para ser meu paciente. Mas às vezes eu tive agora uma consulta pré-natal que a mãe assim, como se evita a fórmula na maternidade? Daí eu disse, olha, eu sei que e aí eu vejo que as consultoras de amamentação têm todo um trabalho, né, de favorecer aí a amamentação exclusiva, de não expor a fórmula, e a gente sabe disso, porém, a gente tem indicações, né, por exemplo, daí eu disse, olha, a gente evita, né, não vai oferecer por nada, não vai oferecer por qualquer coisa, mas eu, por exemplo, a gente tinha indicação de fórmula, eu tinha um bebê com risco de hipoglicemia, eu não saía uma gota de colostro, né, logo que ele nasceu, assim, saía assim, míseras, né, um bebê de 4 quilos que urrava de fome, do assim, e de repente, tipo, deixava todo mundo doido, assim, em volta, né, porque ele tinha um choro alto, não era aquele bebê pequenininho, assim, então, eu vejo assim, a gente vai evitar, mas a gente não vai fazer as custas de desidratação, de hipoglicemia, né, então a gente vai lutar pelo aleitamento materno exclusivo, mas pode ser um processo, né, então, assim, que eu vejo não idealizar aquela coisa, não, eu quero um parto normal a qualquer custo, né? E se aconteceu, né? A gente tem que ter um plano B. E se acontecer uma cesárea, como que tu vai querer a tua cesárea, né? Como que tu vai querer o teu pós-parto da cesárea, se for cesárea, né? Como que tu vai reagir a isso? Pra depois não ficar naquela queda, meu Deus, foi cesárea, né? Porque cara, se não for de parto, vai ser de cesárea, né? Vai ter que sair, se não mamar exclusivamente no peito, vai ter que dar a fórmula, porque deixar passar fome tu não vai, né? Exatamente. Então, assim... Aí começa as rigidez, isso, assim, meu Deus, eu sou mamãe pior porque eu dei fórmula. E hoje em dia, assim, eu vejo, né, cara, nasceu de partaço normal, 4.200, amamentado até 1 ano e 8 meses, com dieta proteína do leite, isenta de proteína do leite de vaca, e ninguém pergunta se o guri foi amamentado hoje, ele tem 4 anos. Exato, as coisas passam tipo, também, as coisas passam, esses valores vão, né? E eu vejo, não deixam de ter vínculo, porque usou a fórmula nos primeiros dias, né? Ou se não tivesse usado, né? Se tivesse, por exemplo, hoje em dia eu não sei se eu tiver um segundo filho, por exemplo, se ele for a PLV, eu falava isso antes do Dudu também, porque meu irmão já era PLV. Eu dizia, tá, eu vou dar fórmula, né? Eu sei que lá com os hormônios, peito cheio de leite, a gente faz a dieta e tal. Mas hoje eu fico pensando, cara, dá conta de uma criança maior, né? Leva festinha, vai a não sei onde. E amamentar um pequeno, fazendo dieta de APLV, sem poder comer fora de casa, que eu fazia, levava marmita pra mim e pra ele. Não sei se teria condições, né? E talvez eu delegasse ali uma mamadeira de Kate na madrugada pro meu marido dar, entendeu? Eu acho que eu seria muito mais flexível num segundo, acredito eu, o quão importante é isso, né? Porque é o bem-estar materno também. A criança vai estar bem se a mãe estiver bem, né? E senão eu também não gosto muito dessa frase. Não, porque, assim... Parece que daí o fato de tu não tá bem, parece que tu piora a tua criança. E na verdade não é só isso, sabe? Tipo, sim, tu tem que cuidar de ti, né? Mas às esse tu não vai conseguir naquele momento. Às vezes tu vai só priorizar a criança, né? Por exemplo, eu agora voltei a fazer atividade física. Yes! E por muito tempo eu me culpei muito por estar sedentária, né? E eu dizia, cara, eu preciso estar bem. Mas eu tava num cansaço tão grande que se eu botar uma academia ou botar um pilates que eu tentei fazer, aquilo ali me pesou tão mais do que se eu não era mais um compromisso pra mim, que já tinha fono, já tinha psicóloga, entendeu? Então já tinha mais um monte de coisa, eu ainda botar um personal ali, sabe? Pra mim não dava, né? Então assim, tudo bem eu estar sedentária e acima do meu peso nesse momento, a gente vai lutar pra daqui a pouco, mas agora o que eu preciso viver é essa vida, né? De tipo...
de eu não estar tão bem quanto eu gostaria, assim. Mas de certa forma tu priorizou tua saúde mental. Isso, então coisas, assim, tipo, né? às vezes essa coisa de, máscara de oxigênio você primeiro, as pessoas postam, né? Eu vejo amigas, pediatras postando, né, fazendo atividade física, mas às vezes aquela mãe só precisa, sei lá, dormir 2 horas. Essa é a máscara de oxigênio dela. Exato. Claro. Né? E aí é muito importante individualizar, porque a tua maternidade foi muito diferente da maternidade de Da outra tua? pessoa. Da minha maternidade, né? Somos vizinhas. Isso. Então, assim, moramos no mesmo prédio, mas maternidades Tivemos a diferentes. mesma obstetra. A mesma obstetra, maternidades diferentes, né? Então, não dá pra gente se comparar a qualquer outra coisa, Isso. né? E é isso, assim, e aí puxando o gancho, né, de poder olhar para a Sílvia, né, que a gente fala também do NUA, como equilibrar todos esses pratinhos e onde que estava a Sílvia, e é isso, né, como você se enxerga nua, né? Como que eu me enxergo nua de verdade, assim? Ou nua sem máscara, ou nua sem pediatra, só sendo a Sílvia. Qualquer conotação que tu quiser como trazer. que eu me enxergo nua? Hoje eu me enxergo bem. Assim, hoje eu tô feliz com as minhas vulnerabilidades, os meus aprendizados, os meus... enfim, os meus limites, assim, que às vezes eu tenho que impor para as pessoas, porque olha, assim eu não consigo, né? Então, hoje estou feliz com as minhas escolhas, assim. Legal. Tu acha que a maternidade te trouxe mais essa liberdade de dizer o não? Com certeza. E também, mas a maternidade me fez me conhecer muito melhor. Desde a Sílvia criança, assim, eu vejo algumas coisas no Dudu que são muito minhas, assim, né? E me compreendo muito mais, assim, hoje em dia. Assim. Tu acha que curando tua criança? algumas feridas Olha de que infância, bonito. assim. Acho Eu que acho sim. Também. Eu acho que a gente revisita muito a criança. Nossa, muito, assim, mas eu só comecei a ver isso com o Dudu um pouquinho maior, não um bebê, né? Assim, mas ali com 1 aninho e pouco, assim, tinha algumas coisas que a gente passou, assim, por exemplo, ele nunca, no começo, assim, né, não conseguia botar em balanço, escorregador, ele tinha, né, a questão sensorial em relação a barulhos, e eu fui enxergando, cara, eu também não gosto, né, assim, no começo, hoje em dia balanço, escorregador, ele adora, mas, assim, os barulhos, quando tá muito alto, ele reclama, né, e eu também não gosto, sabe, assim, então, eu fui me enxergando também com algumas questões sensoriais muito parecidas com as do meu filho, assim, e que talvez aquilo tivesse me atrapalhado em alguns momentos, né? Provavelmente atrapalhou. E hoje em dia me sinto muito melhor conseguindo enxergar isso nele, aceitando que talvez ele seja assim, porque ele é muito meu também, né? E respeitando muito nosso, também, e respeitando, né? Muito E bom. o Dudu, ele é muito autêntico ao que ele quer e ao que ele é. E eu acho que é muito mais sobre a gente estar bem nesse lugar de tipo... Ele não quer descer o elevador, ele quer descer a escada. E aí isso tá te incomodando quem? A ele ou a mim? De novo a expectativa, né? Que eu queria que ele descesse, né? Gostasse do escorregador, né? Então, isso, assim, então eu vejo hoje em dia, me vejo muito mais flexível e me compreendendo também muito mais, né? Porque que às vezes, né, quando eu tô de pós-plantão, por que eu fecho a minha casa toda? Porque o barulho da rua, da moto, essas coisas me incomodam quando eu tô cansada, né? E então, porque eu tenho talvez uma sensibilidade auditiva maior, né? Alguns barulhos me incomodam mais, assim, né? Então, me vejo assim, e isso eu só fui notar que eu era assim quando a gente levou ele num teatro e ele ficou, mamãe, eu tô com medo, eu não quero. E ele queria sair de lá a qualquer custo. E eu fiquei, cara, era a camerata da Disney, entendeu? Eu criei. E eu fiquei, por que ele não quer ficar
ficar aqui, né? Daí eu tive que, filho, olha lá, princesa, não sei o quê, né? Tentando mostrar. E ele começou a chorar muito, ele tinha 1 ano e 10, assim, tipo, quer sair, sair, sair. E aí o meu marido que foi saindo, assim, no escuro com ele. E ele assim, tu fica aí, que tu vais aproveitar o espetáculo. E deixa que... E eu saí, mas aí assim, pô, eu curti o espetáculo. Mas com a cabeça lá também, E por né? que eu fiquei frustrada dele não ver? Se quem queria ver era eu, né? Então, assim, hoje em dia, acho que vejo, não sei porque que a gente começou nessa agora, mas acho que ele me fez me enxergar muito melhor. Dá pra cortar essa parte? Não tem problema, aqui é isso aí. Mas, assim, me enxergar melhor, assim, sabe? Poxa, daí quando eu parei assim, cara, no circo, por exemplo, quando eu era criança, porque a gente foi no circo também, e eu disse, Dudu, a hora que você quiser ir embora, a gente sai, tá bom? Ok. Então tá. Daí, cara, chegou na hora do Globo da Morte, assim, não era nem no Globo da Morte, eles ameaçaram uma moto ali, daquela... Ele assim, mamãe, vamos embora. Eu assim, vamos, porque eu também não tô afim disso aqui. Né? Tipo, eu também não ficava quando criança. Então, me fez me enxergar muito mais, assim, né? E o meu lado, talvez, que eu tenho algumas características atípicas também, né? A criatividade, assim, né? E agora, uma outra pergunta que também é um texto teu, com uma crítica, em relação... E o segundo? E aí? Isso como que é pra ti? Tu pensa nisso ou não pensa? Sempre foi um desejo, né? Nosso, Tá. Não só meu, acredito eu, né? Não só meu, mas do Felipe também. Mas, eu tenho medo, assim, do segundo. Passar por tudo, de passar por uma passar gestação por tudo difícil. de novo. Assim, todo mundo diz que é mais leve, né? Que um dos filhos é mais leve. Mas e se o primeiro foi o mais leve? Não há garantias. Né? Não há garantias, né? E assim, hoje em dia também eu penso muito em relação, assim, aos recursos, né? Poxa, tá tudo tão caro, né? E escola, moradia, roupa, que eu fico, sinceramente, né? A gente vai ter que abdicar, se for ter um segundo, de várias coisas, né? E eu vejo que hoje em dia as pessoas não têm mais não querem mais abdicar, assim, né? Não falo só as pessoas, mas a gente, assim, né? Tem, né? Poxa, será que eu quero abdicar do meu corpo de novo? Será que eu quero abdicar da minha carreira, né? De como é que eu vou fazer? Vou ter que fechar um pouco o consultório? Quem que eu botaria no meu lugar se eu engravidasse de novo? Como é que seria essa transição de novo, né? Porque a gente perde paciente nesse período, assim, né? As pessoas vão procurar outros profissionais. Sim. Então, será que eu queria fazer tudo isso de novo? Será que eu quero ficar sem dormir de novo, né? Será que eu quero deixar de comer de novo? Então, a gente tem um pouco de... Ainda tá ponderando. Receio, assim, né? Mas é igual, assim, acho que a mulher médica, ou a mulher que tem uma profissão, né? Que coloca... essa autônoma também. Autônoma, claro. A gente pensa em muitas coisas, porque a gente sabe que é a mulher que deixa de fazer, porque se doa tem mais, que porque faz parte, é isso, né? Faz parte do maternário. Faz parte, e é muito, muito transformador, e é muito maravilhoso, né? Eu vejo essa transformação, né? Ela não chega nos homens igual, né? E de certa forma é injusta, né? Porque o meu marido veste o mesmo tamanho de roupa há 30 anos, eu acho. Né? E ele tá lá, feliz com o armário dele, com, sei lá, 3 calças jeans e não sei quantos moletons e camiseta, porque ele não precisa se vestir assim pra trabalhar, né? E cara, a roupa é só porque ela fica velha, não porque ela deixa de servir, entendeu? Enquanto eu não, preciso de uma calça nova, porque essa aqui tá ficando apertada. Ou, preciso, agora emagreci, preciso de uma calça mais apertada. Né? Então, assim, né? O homem não abdica da carreira, não abdica dos amigos, não abdica, né? Então, acaba sendo do esporte, né? Então, acaba sendo muito injusto, assim, né? Com a mulher, assim. Muito injusto. Agora, eu ri porque eu comecei a não servir mais nas minhas roupas, obviamente,
E o Gustavo, meu companheiro, entrou numa de correr mais e começou a emagrecer. Eu falei, agora não é hora de tu emagrecer mais, senão a gente vai ficar muito desproporcional. Tu segura a onda, vai comer, agora é hora de comer pão, come bastante coisa aí. Porque é isso, eu tenho uma foto com o Matheus, assim, eu tava quase parindo, assim, e ele lá, todo musculoso, eu bati uma foto assim, né, e ele fez assim, ó, tipo, o gostosão, e eu ali, tipo, pô, sabe, e isso mexe com a gente também, porque mexe com o relacionamento, não é uma fase que tu tá a transarina, sabe, pelo menos não sei, diz que aumenta. Na gestação eu senti que aumentou. Olha, e elas existem. Mas depois, né, só com hora marcada. Exato, porque depois são muitas funções e a mãe cria um vínculo bebê ali que desculpa pai, mas o bebê... Eu vou fazer um post sobre isso, as músicas do puerpério. A minha primeira música do puerpério. Tô fazendo amor com outra pessoa. Exato. Mas meu coração vai ser pra sempre. Porque, tipo, eu tava ali completamente apaixonada por aquele bebê e eu não queria nem saber dele, né? Claro. Tipo, desculpa, mas agora... Desculpa, mas você não tem nem lugar nessa cama. Não existe. Né? Isso, essa é a minha primeira música do puerpério. Eu tenho uma playlist, mas essa é a primeira, assim, era a que eu mais pensava, assim, porque eu só tinha olhos e coisa pro Dudu, assim. Sim, mas acho que não. Vamos pro bate-bola? Vamos pro bate-bola. Já? Hoje dava pra ficar dois. Dava, né? A gente fez um quiz. E a gente fala uma palavra e você fala... A primeira palavra que vier na sua mente que faça contexto com a palavra que a gente vai falar. Você fala uma, eu falo outra. Tá bom. Tipo Marília Gabriela. Marília Gabriela. Vamos lá, vamos começar com... Isso aí, vamos lá. Ai, o que tem vindo tanto na minha cabeça, via de parto. Selvagem, natural. A minha Aleitamento. Um processo. Bico. Polêmico. Colo. É o mínimo necessário, né? Sempre. Fórmula. É uma ferramenta, um recurso. BLW. É sensório motor. É necessário, né, para o bebê ter uma introdução alimentar legal, assim, que ele se envolva sensorialmente e pegue as coisas, enfim. Ótimo. Desfraude. Um processo consciente tem que ser. E lento, pelo menos lá em casa. Tá lento. Escola. Tem que ter parceria. Culpa. A minha já passou. Sentimento. Amor. Maternidade. Uma transformação profunda. Ai, que linda! E é isso. E a gente pede agora uma dica. Pode ser de qualquer coisa. Pode ser da pediatra, da mãe, da mulher, de qualquer coisa. A dica, assim, para maternidade, para quem se abra ao processo, sabe? Eu acho que se alguém tivesse me dito assim, Silvia, relaxa, é assim mesmo, sabe? Tipo, é doído mesmo, né? Tem momentos difíceis mesmo, a gente não se reconhece mesmo, né? Mas é um processo, se abra, vai te conhecer melhor, vai passar um pouco, mas ao mesmo tempo tu vai para uma fase, né, muito melhor, assim. Acho que flexibilidade, assim, para viver esse processo, porque eu acho que todo mundo que é mãe de primeira viagem acaba vivendo uma certa rigidez, assim, né? Tipo, tem que ser assim, tem que ser, né, aleitamento materno exclusivo, a alimentação tem que ser BLW, orgânico, e se não conseguir, né, e se não der, e a gente tem que ter planos A, B, C, né, e viver também sendo feliz com o que vem, né, a gente tem que aprender, assim, acho que ter flexibilidade e aceitar o que vem, né, tentar e aceitar. Jogo de cintura, de jogar com a vida, isso, né. Se abrir, assim. Eu gosto muito de um livro chamado Longe da Árvore,
que é o Andrew Solomon, não sei se ele tem um documentário também, né, que são filhos, que é sobre ele mesmo, o capítulo primeiro é sobre ele, né, ele é um jornalista, ele é homossexual, e ele fala sobre ser um filho que nasceu longe da árvore, né, que nasceu diferente do que eram os seus pais e como ele se sentia diante disso, assim, gosto muito, e daí ele passa alguns momentos, né, passa um período com pais, né, de crianças que nasceram longe da árvore, né, então crianças com síndrome de Down, crianças com autismo, crianças, pais que foram pais de criminosos, por exemplo, os meninos de Columbine, sabe? Então, e ele passa, né, e que a culpa, né, não é dos pais, né, então assim, que aquilo ali, né, o filho que veio, independe muitas vezes de quem somos, né? Que não é tudo responsabilidade nossa, assim. Então acho que ter essa flexibilidade para tentar e aceitar de que nem tudo, na verdade, pouco será como a gente imaginou, e que não deixa de ser massa, né? Que não deixa de ser legal, que a gente vai aprender e que vai ser uma escola da vida, né? É um processo da vida. Acho que se abrir a isso, porque nem todo mundo, né? Assim, enfim, tu pode fazer tudo certo, né? E teu filho não tem nenhum problema e de repente ele virar um drogado, né? Sim. Tu podes fazer tudo certo e tu ter um filho com uma síndrome, né? Tu pode fazer tudo certo, né? Enfim, e aí a gente vai ter que lidar com essa flexibilidade e, né, fazer tudo certo, não conseguir amamentar, fazer tudo certo, parar na cesárea, né? Enfim, porque na verdade não tem tudo certo e tudo errado, tem o teu processo, assim. Então acho que se abrir ao que vem pra você, assim, sabe? Porque a gente não sabe. Maravilhoso, Silvia. Com isso a gente encerra esse episódio hoje, que foi um episódio que eu tô aqui como host, mas aqui, ó, perguntando tudo que eu precisava saber. Foi muito legal te conhecer e conhecer essa tua visão, trilhando esse caminho de maternidade e também de profissional, que é algo que eu sinto que eu tenho um pouco de dificuldade também de me entregar para a maternidade quando eu fico racionalizando demais em cima da teoria. Então, muito obrigada por ter aceito e por te abrir, por trazer tuas vulnerabilidades. Foi incrível. Agora a gente já pode vestir as nossas roupas do Nua. Verdade. E um agradecimento aos nossos patrocinadores da Grati e Gabi Aviaras. E você que tá aí nos ouvindo, nos vendo, quiser continuar esse bate-papo, curte, comenta, compartilha e até o próximo Pod Nua. Tchau. Tchau.